Vamos trabalhar agora com função, certo? Definição: dados dois conjuntos não vazios. Eu tenho um conjunto A, que é esse aqui, e o conjunto B, que é esse conjunto aqui. Uma relação, ou correspondência, ou regra, né, que associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Isso é uma função, tá? Eu tenho esses elementos aqui, esses conjuntos aqui, do conjunto A, representado aqui nesse diagrama de Venn, tem esse conjunto B, representado também nesse diagrama de Venn. Note o seguinte aqui, existe essa flechinha que sai do elemento A e vai até o elemento 1 do conjunto B. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, essa setinha também, a flechinha indo para o elemento 2 aqui, isso não seria uma função. Por que não seria uma função? Porque feriu a definição de que cada elemento de A se associa a um único elemento de B. O que eu tenho de importante aqui? Quando eu tenho essa função de A em B, como está aqui, eu tenho esse conjunto A. Esse aqui recebe o nome de domínio da função. Então, vou colocar aqui domínio da função. Esse outro conjunto aqui, ele é chamado de contradomínio. Contradomínio. Então, o conjunto A, ele é o domínio. O conjunto B, ele é o contradomínio. Um outro conjunto importante que está aqui é o conjunto denominado de imagem. O que vem ser esse conjunto de imagem? Ele é o conjunto formado apenas pelos elementos que receberam essa flechada desse conjunto A aqui, por meio da função. Então, a imagem é formada por quem aqui? Pelo conjunto 1, pelo elemento 1, elemento 2, 3, 4 e o elemento 7 aqui. Notação: a representação da função, como está ali, é feita dessa forma aqui. F, esse F é a função que vai de A em B, a função de A em B. Vejamos esse exemplo aqui. Considere F uma função de R em R. Pega elemento real e associa elemento real, definida pela lei. A lei de formação da função, nesse exemplo aqui, é essa que está aqui, ó, f de x igual a 3x² menos x mais 4. Ele pede o seguinte, para calcular a f de 1, f de menos 1, f de 0, f de meio. Como que eu calculo isso? Vou colocar aqui f de 1. No lugar do x, eu vou colocar sempre esse número que está entre parênteses aqui. Ó. Então, vou ter o quê? Vou ter 3, que multiplica 1 ao quadrado. Aí, menos, no lugar do x, eu coloco 1. Aqui, mais 4 aqui. Então, a f de 1 vai ficar o quê? Vai ficar 1 ao quadrado é 1 vezes 3 é 3. Eu tenho aqui menos 1. Isso vai ser menos 1. Aí, mais 4 aqui. Então, essa f de 1, ela é igual a quanto aqui? 3 menos 1 é 2, mais 4 é 6. Então, a f de 1 vale 6 nesse exemplo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui. Eu tenho aqui a f de menos 1. A f de menos 1 é o quê? É dada por 3, que multiplica menos 1 ao quadrado. Aí, menos, que é o menos que está na expressão ali. Aí, menos 1 aqui entre parênteses, mais 4. Isso vai ser o quê? Vai ser f de menos 1 igual a 3, que multiplica menos 1 ao quadrado vale 1. Esse menos aqui com esse menos aqui de fora dá mais, então mais 1, mais 4 aqui. Então a f de menos 1 é igual a quanto? 3 vezes 1 é 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 4 dá 8. Para calcular aqui a f de 0, f de 0 é quem aqui? Vai ficar 3, que multiplica 0 elevado ao quadrado, menos 0 mais 4. Então, f de 0 fica igual a 3 vezes 0, que vai dar 0, aí menos 0 mais 4. Então, f de 0 aqui vale 4. Agora, f de meio. Então, vou ter o quê aqui? Vou ter f de meio. Vai ficar o quê? Vai ficar aqui 3, que multiplica meio
ao quadrado, aí menos meio aqui, mais 4 aqui. Então, a f de meio vai ficar o quê? Vai ficar 3, que multiplica meio elevado ao quadrado. Isso é meio vezes meio. Isso vai dar aqui 1/4. Aí menos meio mais 4 aqui. Então, f de meio vai ficar aqui 3, que multiplica 1/4 vai dar 3/4. Aí menos meio mais 4 aqui. Então, a f de meio vai ficar o que aqui? Vou tirar o mínimo entre 4, 2 e aqui é 1. E esse mínimo aqui é 4. Então, tem aqui 4, dividido por 4 aqui vai dar 1, que multiplica 3, dá 3. Tenho 4, dividido por 2 dá 2. 2 que multiplica menos 1, dá menos 2. Tem aqui 4, dividido por 1 é 4, vezes 4 é 16. Então, mais 16 aqui. Então, a f de meio é igual a 3 menos 2 é 1, mais 16 é 17 quartos. Mais um exemplo aqui agora. Eu quero calcular, tem essa função aqui, ó, de R em R, que pega número real e leva em número real, definida por essa expressão aqui, f de x igual a 4x mais m, em que m, esse m que é um valor desconhecido, é uma constante real. Eu quero descobrir o valor, né? Calcule m. O que eu tenho aqui, que eu sei, né? Que f de menos 2 vale 5. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse menos 2 e vou aplicar nessa função aqui, ó. Então, vai ficar aqui f de menos 2 vai ser o quê? 4 que multiplica menos 2 mais m. Então, resolvendo um pouquinho aqui, eu tenho que f de menos 2. 4 que multiplica menos 2 dá menos 8 mais m. Cheguei nessa expressão aqui. O que eu sei ainda? Eu sei que f de menos 2, ela vale 5. Então, vou trocar aqui, ó. Então, no lugar da f de menos 2, vou colocar 5. Então, tem o quê? Que 5 é igual a menos 8 mais m. Preciso resolver essa equação aqui agora, tá? Então, tem aqui 5. Esse menos 8, vou passar aqui para cá, para o lado trocado. Vai mudar de sinal, né? Vai ficar mais 8 igual a m. 5 mais 8, isso é 13. Então, tenho 13 igual a m, ou de forma equivalente, né? M igual a 13. Então, essa expressão que está aqui no começo, essa função, ela na verdade é isso aqui, é f de x igual a 4 que multiplica x mais 13. Mais um exemplo aqui. Sejam os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de f, onde a f, essa função f, é uma função de A em B. E ela é dada por essa expressão aqui, f de x igual a x mais 2. De forma bem simples, eu já sei o domínio, né? É a função que vai de A em B. Então, domínio, vou colocar aqui domínio, e vou estabelecer aquele diagrama de Venn, que é aquele círculozinho lá. Então, tem o quê? O domínio é o conjunto A. Ele é formado por quem? Por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o domínio. Eu tenho quem também? Tenho o contradomínio. Quem que é meu contradomínio? Contradomínio. O contradomínio é formado pelo conjunto B. Já está aqui, né? Então, tem aqui menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. Então, esses elementos estão em A aqui. E esses outros aqui estão em B. Então, já tem o domínio e o contradomínio. O domínio é o conjunto A, contradomínio é o conjunto B. O que eu preciso agora descobrir? Eu preciso descobrir quem é o conjunto imagem.
Como que eu faço para descobrir quem é o conjunto imagem? Eu vou pegar esses elementos que estão aqui no domínio e vou aplicar essa fórmula aqui, essa função, para descobrir quem é a imagem. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que a função f de x igual a x mais 2. E os elementos em A que eu tenho são esses aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Então, vou calcular a f de menos 2. F de menos 2 é quem? É menos 2 mais 2. Menos 2 mais 2, isso dá 0. Então, o menos 2 aqui ele está sendo associado ao 0 aqui. Ó. Menos 2 está indo em 0. Vou calcular agora f de menos 1. F de menos 1, ele é o quê? É menos 1 mais 2. No lugar do x eu coloquei menos 1. Então, menos 1 mais 2, isso é 1. Então, quando eu calculo a f de menos 1, eu tive como resposta 1. Então, menos 1 se associa a 1. Vou calcular agora f de 0. F de 0 é quem? É 0 mais 2. Isso é igual a 2. Então, o 0 ele é associado ao 2. Vou calcular agora aqui a f de 1. Quem que é f de 1? É 1 mais 2. 1 mais 2 é 3. Então, quando o 1 ele é associado ao 3 aqui. Ó. Por fim, eu vou calcular agora a f de 2. Quem que é f de 2? Ela é 2 mais 2. 2 mais 2, 4. Então, o 2 ele é associado ao 4 aqui. Ó. O que eu tenho aqui então? Esses elementos aqui, ó, que receberam a flechada, esses elementos são os elementos do conjunto imagem. Então, vou selecioná-los aqui. Então, esses elementos aqui circulados em azul são do conjunto imagem. Então, aqui imagem costuma ser representado por IM. Ele é quem? 0, 1, 2, 3 e 4. O conjunto imagem nesse exemplo aqui é formado por 0, 1, 2, 3 e 4. Além de trabalhar com funções, rotineiramente costumamos representá-la no plano chamado plano cartesiano. Esse plano cartesiano ele é formado por esses eixos aqui. Ó. Esse aqui é o eixo Y, esse outro aqui é o eixo X, então vou marcar aqui X, e esse outro aqui é o eixo Y. Esses eixos aqui são eixos perpendiculares, tem um ângulo aqui de 90 graus entre eles aqui. Esse ponto aqui é denominado origem, esse ponto que está aqui, ó, é o ponto de coordenadas 0 para x e 0 para y. Cada uma dessas repartições aqui recebe o nome de quadrante. Os quadrantes são contados aqui no sentido anti-horário, esse sentido aqui. Então tem aqui esse aqui, é o primeiro quadrante. Esse aqui, ele é o segundo quadrante. Esse aqui, o terceiro quadrante. E aqui é o quarto quadrante. O que eu tenho mais de importante aqui? Que nessa parte aqui do x, os elementos aqui em x são positivos. À direita aqui. À esquerda, os elementos em x são negativos. Para cima aqui eu tenho y positivo. E para baixo aqui eu tenho y negativo. Vamos representar esses pontos aqui. Eu tenho A igual a 5 sobre 2 e 1. Eu tenho esse ponto A. A coordenada x dele é 5 meios aqui. E a coordenada y vale 1. Então, tem aqui 5 sobre 2, é a mesma coisa aqui, 2,5. Então, vou marcar aqui 1, 2,5 aqui. Então, 5 sobre 2 para x. E para y, eu tenho 1 aqui. Então, esse ponto aqui, passa essa reta paralela ao x. Faço uma aqui paralela ao y. E esse encontro aqui dessas duas retas paralelas é o meu ponto aqui. Então, esse aqui é o ponto A.
O ponto B, coordenada x menos 1. Então, menos 1 está para cá, tem o menos 1 aqui. E a coordenada y, 2 positivo. Então, se eu tenho 1 aqui, o 2 está aqui. De novo, faço uma perpendicular aqui e aqui perpendicular. Então, esse ponto aqui de encontro, ele é o quê? Esse aqui é o ponto B. Vamos fazer o ponto C agora. Note que o x é negativo e o y é negativo. Então, tem x igual a menos 2 e y igual a menos 3. Então, vou marcar menos 2 para x aqui e vou marcar menos 3 para y. Então, tem aqui 1, 2, 3 aqui. Então, menos 3 para y vai dar aqui. Vou tracejar aqui também. Esse ponto de junção aqui de encontro é o ponto C que eu tenho ali. E por fim, tem esse ponto D aqui. Ó. Coordenada x é menos 3, coordenada y é 0. Então, coordenada x menos 3, né? Menos 3 está para cá. Então, menos 3 está aqui. Como a coordenada y é 0, eu marco aqui em cima do eixo x aqui. Eu não tenho altura nem para cá e nem para cá, né? O y é 0, então eu vou marcar em cima do eixo x. Esse ponto aqui é o ponto D, ok? Um dos tipos especiais de função é a função denominada de função afim. Uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau, é qualquer função que pega números reais e leva em números reais, dada dessa forma aqui, f de x igual a x mais b, onde esse a e esse b, que são números reais, tá? E esse b é sempre diferente de zero. No caso, quando b é diferente de zero, a função é uma função afim. Tem aqui um exemplo. F de x igual a 5x menos 3. Eu tenho que o a vale 5 aqui e o b vale menos 3, comparando com essa fórmula aqui, tá? Com essa função aqui. Então, a 5, b menos 3. Então, essa aqui é uma função afim. Um outro exemplo aqui, f de x igual a x sobre 3 mais 2 sobre 5. Eu tenho que o a aqui é 1/3 e o b 2/5. Também uma função afim. Aqui eu tenho f de x igual a 11x. Eu tenho aqui o a é 11 e o b vale 0. Então, não é uma função afim, né? Essa função aqui é denominada de função linear. Função linear, tá? Quando eu tenho b diferente de 0, função afim. Quando esse b é 0 aqui, função linear. O gráfico dessas funções aqui são gráficos de função do primeiro grau. São representados sempre por retas, tanto da função afim quanto da função linear. Um exemplo aqui, construa o gráfico da função de r em R, definida por y igual a 3x menos 1. Eu posso escrever f de x igual a 3x menos 1, ou escrever como está aqui, ó, y igual a 3x menos 1. São coisas equivalentes, tá? Então, como eu já falei, esse gráfico dessa função do primeiro grau aqui é o quê? Uma reta. Para desenhar uma reta, eu preciso de quê? Eu preciso de 2 pontos. Como não tem nenhum ponto atribuído aqui, eu posso escolher o ponto. Então, escolho um valor para x, calculo usando essa expressão e encontro o valor de y. Encontrei um ponto. Repito o processo para encontrar o segundo ponto. Depois disso, basta unir esses pontos para obter o gráfico. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer, então? Escolher um valor para x. Vou escolher qualquer valor. Vou pegar um valor mais simples aqui, que é o zero, né? Então, se eu escolher x igual a zero, o que eu vou ter aqui, então? Se x é zero, eu tenho que y é igual a 3, que multiplica 0, menos 1. Então, y é quem? 3 vezes 0 é 0, menos 1 vale menos 1. Então, se o x é 0, o y é menos 1. Vou escolher outro ponto aqui agora. Vou pegar, por exemplo, x igual a 1. E eu vou repetir o processo aqui. Então, y é igual a 3, que multiplica aqui 1. Aí tem aqui menos 1. Então, y é quem? 3 que multiplica 1 é 3. Aí, menos 1 aqui. Então, aqui eu tenho que y é igual a 3 menos 1 e y vale 2, tá? Então, para a primeira
situação aqui, eu tenho um ponto, vou colocar o nome aqui de ponto A, por exemplo. Eu sei que o x é 0, o y é menos 1. Para essa de baixo aqui, vou chamar de ponto B. Podia ser qualquer nome aqui. Eu sei que quando o x é 1, o y deu 2 aqui. Então, eu preciso representar isso num gráfico. Primeira coisa que eu tenho de fazer, traçar o plano, o sistema de eixos, né, no plano cartesiano. Então, vou estabelecer aqui o eixo y e perpendicular ao y, vou estabelecer o eixo x aqui. Ó. Então, aqui é meu eixo x, esse aqui é meu eixo y. Agora, vou marcar os pontos aqui. Tem que x é 0, quando x é 0, o y vale menos 1. O 0 está aqui, x é 0, o y foi menos 1. Então, foi esse ponto aqui, ó. Menos 1 aqui para o y. O ponto A está aqui. O próximo que eu marco é o ponto B, né? Quando o x foi 1, então x foi 1 está aqui, o y foi 2, que está ali. Ó. Então, o y 2 aqui. Traço uma paralela aqui e paralela aqui. Esse ponto de encontro aqui é o meu ponto B. Agora, o que eu vou fazer aqui? Vou unir esses pontos aqui. Ó. O ponto A e o ponto B, de forma que eu encontre o gráfico da função lá. Então, tem aqui... Esse gráfico em vermelho aqui é o gráfico da função, que é essa função que está expressa aqui, tá? Representado graficamente por essa retinha em vermelho aqui. Mais um exemplo aqui, vamos fazer o gráfico agora dessa função aqui, ó. Y igual a menos 2x mais 3. Então, construa o gráfico da função de R em R, dada por y igual a menos 2x mais 3. A lógica é a mesma, eu vou atribuir valor para x, como não falo os valores, vou atribuir valor para x, por exemplo, 0, pode ser qualquer número, e vou calcular para encontrar o valor de y. Então, y vai ser quem aqui? É igual a menos 2, que multiplica 0 mais 3. Então, tenho que y é igual a menos 2 vezes 0 é 0, mais 3, isso dá 3. Então, um ponto aqui, ele foi quem? Quando o x foi 0, o y foi 3. Vou colocar agora um outro ponto, um outro valor para x, pode ser qualquer valor. Vou colocar, por exemplo, aqui 1. Então, aqui y é igual a menos 2, que multiplica 1, mais 3. Então, y é igual a menos 2 que multiplica 1 dá menos 2, mais 3. Daqui eu tenho, então, que y é igual a menos 2 mais 3 é 1. Então, esse ponto aqui, por exemplo, vou chamar de C, ele é 1 e 1. Quando x foi 1, y também foi 1. O que eu preciso fazer agora? Fazer o sistema de eixos cartesianos lá, né? Tem meu eixo y aqui, tem aqui meu eixo x. Então, aqui meu eixo x aqui, e meu eixo y. Então, quando o x foi 0, o y foi 3. Então, 0 para x, y 3. Então, aqui 1, 2, 3. Vou marcar aqui. Esse aqui é meu ponto B. Vou marcar agora o ponto C aqui. Eu tenho x1 e y1. Então, quando o x foi 1, o y também foi 1. Então, o ponto C é esse ponto aqui. Agora, basta fazer o que aqui? Basta unir esses dois pontos por meio de uma reta. Então, esse aqui é o gráfico dessa função que está aqui. Um exemplo um pouco diferente. Eu tenho agora os dois pontos, o ponto P e o ponto Q, e quero encontrar a equação da reta, né? Encontrar a equação daquela função lá. Tá? Lembra da função? Estava trabalhando com função afim, e a função afim é uma função desse jeito, f de x igual a x mais b. Como que eu faço o trabalho com a função? Eu pego, por exemplo, primeiro pego o ponto P aqui, ó, para o ponto P. Então, vou ter o que aqui? Eu tenho f, quando x é menos 1, então f de menos 1,
Eu vou calcular usando essa expressão aqui. Então, vai ficar o quê? Aqui fica A, que multiplica menos 1, mais B. Quando eu coloco menos 1, a resposta que tem de dar é o quê? Tem de dar a resposta 3. Então, daqui eu sei que A que multiplica menos 1 é menos A. Então, menos A mais B. E a resposta disso tem de dar 3. Da mesma forma, eu vou fazer agora para o ponto Q. Então, aqui para o ponto Q. Vou calcular agora o f de 1. O valor de x igual a 1 aqui. Então, vou ter A que multiplica 1 mais B. Quando eu calculo isso, vai dar o quê? Tem A que multiplica 1 dá A. Então, A mais B. E a resposta disso tem de ser quanto aqui? Tem de ser 1. Cheguei nessa expressão aqui. E cheguei nessa expressão aqui. Preciso resolver esse sistema com duas equações aqui para encontrar a resposta, encontrar quem é essa equação da reta. Então, vou juntar as duas equações aqui. Eu tenho que A menos A mais B é igual a 3. Tenho que A mais B é igual a 1. Dentre várias formas de resolver, uma forma de resolver esse sistema é fazendo a soma aqui. Ó. Então, vou somar aqui menos A com A, isso vai dar 0. Soma aqui B com B, isso vai dar 2B. Então, 2B igual a 3 mais 1 aqui, 4. Então, daqui eu tenho que 2B igual a 4. Então, aqui eu tenho que B é 4 sobre 2. Isso equivale a dizer que B vale 2. Encontrei o valor do B. Preciso encontrar agora o valor do A. Para encontrar o valor do A, posso utilizar essa expressão aqui ou essa expressão aqui, tanto faz. Vou pegar essa expressão de baixo aqui. Então, tem que A mais B. B vale quanto? 2. Então, A mais B, que é 2, isso vale 1. Então, daqui eu tenho que A igual a 1. Esse 2 eu passo para lá negativo, então menos 2 aqui. Então, A igual a 1 menos 2, o A vale menos 1. Então, descobri o valor do A. Por fim, basta fazer o que agora? Escrever a equação solicitada, né? E a equação é o quê? É y igual a A. O A vale menos 1. Então, menos 1, que multiplica x, mais o B. O B vale 2. Então, y igual a menos x mais 2. Essa é a equação que eu queria encontrar.